diz que o verbo deverá concordar com o núcleo do seu sujeito. Se você não sabe identificar o sujeito dentro de uma frase, fica complicado para você saber a concordância desse verbo ou a concordância nominal. Portanto, urge que você reveja os tipos de sujeito. Eu espero, faça uma pausa nessa aula, reveja a aula de tipos de sujeito e depois entre aqui em concordância. Como eu disse agora, a regra geral, o verbo deve concordar com o núcleo do seu sujeito. O verbo procuravam aqui está no plural porque concorda com o seu sujeito 2 cães, mais especificamente com o seu núcleo. Ele está no plural, mesmo estando no plural, concordando com um sujeito simples, porque o núcleo dele também está no plural. Roberta e Luísa viajaram. Viajaram é um verbo que está no plural para concordar com o seu sujeito composto. Na verdade, ele concorda com seus 2 núcleos. Núcleo 1 do sujeito composto e núcleo 2 do sujeito composto. Então, regra geral, o verbo deve concordar com o núcleo desse sujeito. Identificar o tipo de sujeito nem sempre é tão fácil para você fazer a concordância com esse verbo. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, gente, é que as frases possuem ordem. Possui uma ordem a ser seguida. Nas próximas aulas, depois de concordância, nós vamos ter aulas sobre pontuação. Lá em pontuação, você vai ver uma coisa que eu já te adianto agora, que se chama a ordem direta dos elementos. A ordem direta dos elementos. Ordem direta canônica. Vou colocar isso porque está lá em Evanildo Bechara. Canônica. A ordem direta canônica desses elementos diz que, primeiro, na nossa fala comum, eu coloco o sujeito, depois eu tenho o meu verbo, depois eu tenho os meus complementos, que são os objetos diretos, indiretos, predicativos, mais adjunto o quê? Adverbial. Bechara e vários outros gramáticos dizem que quando eu faço uma fala, elaboro uma fala naturalmente no dia a dia, eu costumo organizar a frase com o sujeito primeiro, o verbo e depois os seus complementos, seguido de adjuntos adverbiais. Eu estava sentado aqui. Eu, sujeito simples, sentado, verbo, aqui, adjunto adverbial de lugar. Ok? Na nossa fala é comum que sigamos essa linha de raciocínio, que escrevamos na ordem direta dos elementos. Quando eu passo para a escrita, dependendo do autor, nós teremos uma linguagem mais elaborada. Não é verdade? Ele quer antecipar informações, colocar outras no final, quer chamar a atenção para umas, quer colocar frases intercaladas, ou seja, como a linguagem escrita você pode parar, refletir antes de escrever, ela é mais elaborada e muitas vezes a ordem dos elementos não é obedecida. Como a ordem não é obedecida, o sujeito pode vir no início, pode vir lá no final, no meio, dificultando que você, candidato, faça a concordância adequada com esse verbo, por não saber quem é o seu sujeito. Eu trouxe 4 opções aqui, de A a D, para que você entenda essa questão de deslocamento, de procurar identificar quem é o seu sujeito. Primeiro eu vou procurando os verbos aqui. Fundada em 1926, São Nicolau do Piratini, segundo relatos históricos escritos à época, possui. O verbo é possui, está no singular, eu acredito que o sujeito seja simples, ou o núcleo do sujeito esteja no singular. Grifei o verbo, que é o meu primeiro passo, e vou procurar quem é o seu agente, quem é que está executando a ação de possuir as mais belas igrejas da região das Missões. Quem é que possui? São Nicolau do Piratini.
Esse é o meu sujeito simples. O núcleo é um substantivo composto, né? São Nicolau do Piratini, substantivo próprio composto. Essa cidade é o sujeito. Agora você verifique que entre o verbo e o seu sujeito existem vários outros elementos, existe uma distância entre eles. Essa distância pode confundir você escritor na hora de uma redação ou fazer uma questão dessa em uma prova. Cabe a você ter paciência e fazer as perguntas semânticas. Quem é que possui? Onde é que estão essas igrejas? Obviamente, nessa cidade. A proximidade de elementos no plural pode fazer você, candidato, querer colocar esse elemento no plural. Possuem as mais belas ruínas, relatos históricos? Não. Você tem que prestar atenção na questão semântica. Perguntar a esse verbo quem é o seu agente. Às vezes não é tão fácil. Próxima. O território das missões jesuíticas do Guarani, localizado, botei localizando, localizado, onde efetivamente houve explorações, apresenta. O que é que apresenta paisagens culturais de valor patrimonial e ambiental? Olha o tamanho desse texto. O que é que apresenta? É o território. O território determinado pelo artigo, então o território nós temos um núcleo no singular. O território apresenta. Mas como ele está perto de elementos no plural, missões jesuíticas, paisagens, explorações, a proximidade com itens no plural pode fazer você querer colocar esse verbo no plural. Mais uma vez, estude a semântica, pergunte o verbo, quem é o seu sujeito. Na letra C, eu tenho aqui, reúne diversos sítios arqueológicos, o Parque Histórico Nacional das Missões. O verbo é reúne. Pergunto a vocês, o que é que reúne sítios arqueológicos? Obviamente, é o Parque Histórico Nacional das Missões. O núcleo é Parque, ou Parque Histórico Nacional das Missões. Está com letras maiúsculas, portanto é um substantivo próprio e composto, tá bom? Reúne está no singular porque é apenas um parque. Letra D. São Miguel das Missões, uma das reduções jesuíticas do Paraguai, forma juntamente com outras 6 os 7 povos das missões. Pergunto a vocês, o que é que forma? São Miguel das Missões. Eu tenho mais uma vez um sujeito formado por um substantivo composto, que é São Miguel, representando apenas uma região, por isso que o verbo está no singular, tá bom? Às vezes, não é nem você, candidato, saber uma regra específica de concordância. Muitas vezes é você saber analisar o tipo de sujeito e ter paciência para, dentro de um texto, sair localizando quem é o seu sujeito. Tudo bem? Às vezes nem precisa de regra. A regra geral já me supre. Agora eu vou começar com as regras específicas, aquelas que você realmente tem que aprender. Primeira regra especial, nós vamos falar sobre elementos com seu definidor. Uma palavra acompanhada de um determinante. Veja que no primeiro elemento com o definidor, nós temos elementos partitivos ou elementos coletivos. O que são esses elementos partitivos? Que represente uma parte de alguma coisa, a maioria, a minoria, grande parte, pequena parte, beleza? E os substantivos coletivos, que um só indica um conjunto de outros seres, mas o verbo concorda com a sintaxe dele, ou seja, com um elemento no singular. O cardume encheu a rede. O cardume de peixes, na verdade, né, é mais de um peixe aqui, só que o determinante, que é o O, está no singular. E cardume, apesar de representar várias coisas, ele está no singular. Portanto, o verbo concorda com coletivos também ficando no singular.
Ah, Vitor, isso eu sabia. Que massa, viu? Os cardumes encheram. É só pluralizar esse elemento coletivo que você tem um plural. Acontece que eu também posso colocar para um coletivo um determinante, um definidor, que é o elemento aqui que encabeça a nossa regra. Um definidor, uma locução adjetiva. Note, o cardume de peixes. Essa locução adjetiva para cardume faz com que a concordância com ele fique facultativa. Então eu posso dizer o cardume de peixes encheu, ficando no singular, concordando apenas com o primeiro, ou posso fazer o cardume de peixes encheram, concordando com o peixes, que é o elemento plural. Elemento acompanhado do seu definidor, se ele for um coletivo, nós temos uma concordância facultativa. Beleza? Mesma coisa acontece com elementos partitivos. A maioria da população acredita em Deus. Nesse caso, o verbo ficou apenas no singular, porque se ele concordar com o primeiro, que é maioria, nós temos um elemento que está somente no singular. Ou com o seu definidor, que também está no singular. Se eu pusesse aqui as maiorias da população, fica sem sentido fazer isso, não é verdade? Mas se fosse plural, aí nós teríamos uma concordância facultativa. Quer ver aqui? A maioria das pessoas, eu posso colocar aqui, acredita, para concordar somente com maioria, o elemento partitivo, e das pessoas eu posso colocar o quê? Acreditam, tá bom? Então nós temos aí uma concordância facultativa. Gente, eu estou falando aqui de elementos partitivos, coletivos e a porcentagem. O candidato, quando aprende essa regra, acha que qualquer elemento munido de um elemento especificador tem concordância facultativa. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu ver. O copo de canudos. O copo, pense em um copo com vários canudos, para você tomar sua água de coco. O copo com canudos quebraram. É possível isso? Aí eu penso, o copo está no singular acompanhado do seu definidor, que é de canudos. Então a facultação aqui, quebrou ou quebrar, é mentira. Eu não estou dizendo que qualquer palavra acompanhada do seu definidor faça concordância facultativa. Eu tenho 3 casos aqui. Eu tenho elementos partitivos, coletivos, são esses 3 casos que a gente vai ver aqui, tá? Não coloca essa regra em outras palavras, são bem específicas. Veja a expressão dos que. O Chile, um só país, é um dos países da América do Sul que não... Vamos lá. O Chile é um dos países da América do Sul que não faz fronteira. Eu posso colocar o verbo fazer me referindo apenas ao Chile, mas eu posso também fazer um plural aqui na expressão um dos que, como fazem, concordando com aqueles outros países que também não fazem fronteira com o Brasil. Então, na expressão um dos que, aqui não é com o que concorda não, tá? Na expressão um dos que, o verbo ora concorda com um estando no singular, ora concorda com o artigo os, um dos que, não é verdade, não é com o artigo o, é do elemento que está elíptico aqui. Um dos que. Então, ele tanto pode ficar no singular como no plural. Francisco é um dos que ainda sobreviver ali. Calma. Francisco é um dos. Esse os aponta para um elemento que está escondido aqui. Posso dizer, Francisco é um dos rapazes, Francisco é um dos homens, é um dos brasileiros. Não é verdade? É um dos nordestinos, é um dos sulistas, ok? Francisco é um dos, está omitido, que
que ainda sobrevive. Posso colocar sobrevive, concordando apenas com Francisco, ou posso colocar sobrevivem, concordando com rapazes, homem, brasileiro, por aí vai. Tá bom? Expressão um dos que, concordância também facultativa. Quando eu tenho porcentagem, fração, milhão, bilhão e trilhão, nós também temos uma concordância facultativa. São nesses 3 casos que eu estou te mostrando. Tem um outro caso aqui, daqui a pouco a gente fala sobre ele. 15%, nós temos aqui uma porcentagem. Porcentagem ou percentagem, tanto faz, viu, gente? 15% dos produtos. Eu tenho uma porcentagem que está acompanhada do seu definidor. Aí você pensa, porcentagem com definidor, concordância facultativa. De boa, sem problema nenhum. Acontece que tanto essa porcentagem como o seu definidor estão no plural. Portanto, eu vou colocar no singular para concordar com quem? Nesse caso, fica apenas apresentaram, porque ambos estão no plural. Ele não teria com quem concordar, ficando no singular. 1%, agora sim, ó. 1% dos produtos, 1% é uma porcentagem singular, só tem um, e o seu definidor aqui está no plural, portanto ficaria 1% apresentou defeito, ou posso colocar apresentaram defeito. Se eu puser apresentou, concorda com 1%, com a porcentagem, e apresentaram, concorda com o definidor. Eu preferi colocar o número por escrito da porcentagem, porque as pessoas já estão acostumadas somente com o numeral. Tanto faz, viu, gente? Tem o mesmo valor disso aqui. Tem uma exceção para percentagem ou porcentagem. Se essa porcentagem estiver antecedida de um definidor, que pode ser um artigo, um pronome, um numeral, ele vai ser o verbo vai obrigatoriamente concordar com o numeral. Veja, este 1% dos produtos apresentou defeito. O verbo vai ficar apenas no singular para concordar com 1%, porque eu tenho um definidor acompanhando essa porcentagem. Ele embarga, ele não deixa que o verbo concorde com o seu especificador. Nenhuma porcentagem, nenhuma é outro pronome, e o 1% ou é um artigo, é um determinante. Se a porcentagem vier acompanhada de um definidor, a concordância é apenas com a porcentagem. Só 0,9% das pessoas sabia sobre o Covid-19. Eu tenho uma porcentagem aqui, gente, que concorda apenas com o primeiro numeral, o que vale ao primeiro, antes da vírgula, né? Só 0,9% e também está acompanhado do seu definidor. Vitor, se é 0, é singular. Concordo com você, fica sabia. Mas não poderia colocar aqui sabiam para concordar com o definidor das pessoas? Não, porque eu tenho um elemento que está acompanhando a porcentagem. Só aquele 0,9 ou 0,9, compreende? Se ele estiver acompanhado de um elemento antes, que pode ser um advérbio no caso aqui, pode vir um pronome, pode vir um outro numeral. Pense nisso. O verbo fica no singular, concordando obrigatoriamente com o 0,9 por conta desse definidor. Acompanhou? Milhão, bilhão e trilhão também vai na mesma coisa, acompanhado do seu definidor. Mais de 1 milhão de pessoas é o quê? Foi contaminada, né? Mais de 1 milhão de pessoas, eu posso colocar assim, ó, foi contaminada, no singular concordando apenas com 1 milhão,
não é verdade? Foi contaminado, perdão, milhão é masculino, foi contaminado, ou mais de 1 milhão de pessoas, aí sim, foram contaminadas pelo Covid-19. Mais de 1 milhão foi contaminado, porque milhão é masculino, não interessa o seu definidor, ou mais de 1 milhão de pessoas foram contaminadas. Foram contaminadas, concordando com pessoas, foi contaminado, concordando com 1 milhão. Podia ser 1 bilhão, 1 trilhão, daria no mesmo. Pronomes interrogativos, indefinidos, o que é mais? Demonstrativos, seguido de expressões de, nós, de, vós, deles. O que é que acontece? Se esse pronome vier no singular, a expressão inteira fica só no singular, ou seja, o verbo fica no singular. Se esse pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo vier no plural, ambos estarão no plural, só que eu tenho uma variação de pessoa. Deixa eu te explicar escrevendo aqui. Qual de nós sabe do ocorrido? Aqui eu tenho um pronome interrogativo. Qual é o meu pronome interrogativo que está seguido da expressão de nós, de vós, deles? Se esse pronome estiver no singular, a concordância do verbo é apenas com ele. Porém, se esse pronome interrogativo estiver no plural, como é o caso aqui, o verbo só vai ficar no plural. Só que ele vai sofrer uma variação de pessoa, primeira ou terceira, concordando com nós, primeira, e quais, terceira. Como assim, Vitor? Quais de nós, vamos colocar aqui, são ou quais de nós somos capazes? Note que eu pus no plural porque ambos estão no plural. Vai ficar no plural. A variação é de pessoa. Quais de nós são, concordando com a terceira pessoa do plural com quais, e quais de nós somos, também plural, concordando com a expressão nós. Deu para entender? Quando o pronome interrogativo, demonstrativo, indefinido, acompanhado de nós, de vós, deles, o verbo só vai sofrer variação se esse pronome estiver no plural. Estando no singular, o verbo fica no singular. Alguns, portanto, permite variação. Alguns de nós têm, com acento para mostrar o plural e a concordância com esse pronome indefinido. Alguns de nós temos dons especiais. Olha, o pronome no singular, o verbo não varia, fica sempre na terceira pessoa. Algum de nós sabe o que aconteceu? Beleza? Nenhum de seus 2 advogados, nenhum acompanhado da expressão, de seus 2 advogados. E aí, Vitor? Posso colocar como compareceram para concordar com advogados? Posso não. Por quê? Essa expressão aqui de 2 advogados tem uma preposição que se liga a um pronome indefinido. Eu só vou dar cabimento à concordância com advogado se esse pronome nenhum tivesse no plural. Como não está no plural, mesmo porque nenhum faz plural, viu? Nenhuns, nenhumas. Mas não está no plural, o verbo fica sempre no singular. Alguns, está no plural agora, permite concordância. Alguns de seus advogados alguns de seus 2 advogados na verdade é só podiam, né? Podiam ter comparecido à audiência. Vitor, por que é podiam? Não pode variar? Pode não, vai ficar só podiam
porque ele concorda com a terceira pessoa do plural, alguns, ou advogados, que também é terceira pessoa do plural. Portanto, é só podiam. Cada um dos rapazes foram ao jogo. Cada um dos rapazes, se o pronome estiver no singular, o que é que acontece aqui, candidato? O verbo fica só no singular. Cada um dos rapazes foi ao jogo. Cada é invariável, portanto, você nunca vai ver na expressão cada um de no plural, porque esse nome aqui nunca vai ficar no plural. Cada um dos rapazes foi ao jogo, não é isso? Tá bom? Sim? Nas expressões mais de um, menos de um, cerca de, perto de, deixa eu ver se tem mais aqui. Cerca de, perto de, menos de, concorda somente com o seu sujeito numérico. Mais de um, menos de dois, cerca de, perto de. Note, mais de um aluno faltou. Eu sei, candidato, que a ideia de mais de um é aqui onde a gramática e a matemática se distanciam. Eu sei que mais de um é no mínimo dois. Mais de um, no mínimo dois. Mas a gramática não vai fazer essa concordância ideológica, ele vai concordar com o sujeito numérico. Mais de um. Menos de dois é no mínimo um menos de dois, né? Mesmo assim, o verbo concorda com esse elemento numérico. Poderia ser cerca de 20 alunos passaram no concurso. Cerca de 20 alunos passaram. O passaram concorda com alunos. Perto de 1 milhão de pessoas conquistaram o prêmio. Consegue perceber isso aqui? Perto de, cerca de, menos de, mais de, vai concordar com o elemento numérico. Ligados por ou com. Quando tiver a conjunção ou com ligando, deixe-se guiar pela semântica. A semântica é que vai te ajudar nessas duas conjunções. Veja nessa primeira. Carlos ou Ananias será o novo prefeito. O ou, no nosso dia a dia, nós só conseguimos encará-lo como ideia alternativa, ou seja, como ideia de exclusão. Isso ou isso. Só que a gramática diz que o ou também pode ter valor aditivo. Acreditem vocês, o ou com valor aditivo é quase que impossível, mas é possível de existir dentro da gramática. Como a questão de ser prefeito pertence apenas a um agente e não a dois, não existem dois prefeitos, pelo menos não eleitos, para uma só cidade, a ideia é de exclusão. Portanto, o verbo fica apenas no singular. Nesse caso, não teria como fazer diferente. França ou Alemanha sediará a Copa. Só quem pode sediar a Copa é um dos países, não dois. Portanto, esse ou também dá ideia de exclusão, deixando o verbo apenas no singular. Ok? Juazeiro do Norte ou Fortaleza são cidades turísticas. Nesse caso, a gramática diz que é facultativo. Eu posso deixar no plural concordando com ambos, porque ambas podem ser, aliás, e são turísticas, ou eu posso estar me referindo apenas à mais próxima, que é Fortaleza. Então, Juazeiro do Norte ou Fortaleza é cidade turística ou são? Eu, Vitor, prefiro não arriscar. Deixo no plural, porque ambas são cidades o quê? Turísticas. Carlos ou José será ou serão os líderes da competição? Eu acredito que ambos podem ser líderes da competição, mas pode ter uma pessoa dizer, não, Vitor, o líder é só um. Então também eu posso ter uma questão facultativa. Eu deixo no plural porque eu penso que a depender da competição, eu posso ter aqui uma outra ideia. Consegue compreender isso aqui, não é? Ótimo. Letícia com sua mãe. Esse com aqui desperta discussão entre os gramáticos.
Evanildo Bechara diz que depende do contexto, analise o sentido, mas a maioria dos gramáticos aceitam uma regrinha. Por exemplo, que se vier sem vírgulas, a maioria dos concursos também vão nesse caminho. Se vier sem vírgulas, o verbo vai concordar com ambos. Eu vou ter um sujeito composto. Letícia com sua mãe foram jantar. Se eu virgular esse elemento, com sua mãe será um adjunto adverbial de companhia, permitindo o verbo ficar no singular. Letícia foi jantar e sua mãe ficou só olhando porque ela já tinha comido. Beleza? Eu já tinha comido aqui, a interpretação minha. Mas deu para entender essa diferença do ou do com, não foi? Ótimo. Vamos falar agora, no número 3, das expressões correlatas. Um e outro, nenhum nem outro. Um ou outro, nenhum nem outro. Cara, um e outro é unido por uma conjunção aditiva. Nenhum nem outro também são duas conjunções aditivas. Conjunções aditivas para mim é adicionar. Eu prefiro nas expressões um e outro, nenhum nem outro, por essas conjunções serem aditivas, eu prefiro deixar esse verbo no plural. Um e outro aluno serão punidos. É a minha preferência. Preferência plural por ser uma conjunção aditiva. Só que a gramática diz que e nem, um e outro, nenhum nem outro, nós temos uma concordância facultativa. Beleza? Nenhum nem outro terá ou terão coragem. Facultativa, mais uma vez, conjunção aditiva, para mim, é sempre plural. Mas é facultativo nesses dois casos aqui. Vou botar o F aqui. Agora aqui não. Um ou outro, eu estou dando ideia de exclusão. Um ou outro aluno passou no concurso. Não é passaram. Está dando ideia de exclusão. Nenhum gramático concorda que esse verbo deveria, aliás, poderia estar no plural. Nem Rodrigo, nem Edileuza, mais uma vez eu tenho elementos de adição aqui. Nem Rodrigo, nem Edileuza escaparam da fiscalização. Vai na mesma questão aqui de cima, tá, gente? Eu acho que deveria ser só plural por conta da ideia de adição, mas a banca diz, aliás, os gramáticos dizem que é facultativo, podia ser escapou. Não concordo, eu faço sempre plural. Não só o professor, como também a professora dizem que pode ficar foi ou foram. Eu prefiro deixar esse verbo no plural, porque as expressões são aditivas. Aposto resumitivo. Você já viu a concordância desse elemento lá em aposto, né? Mas a gente vai reforçar agora. Amor, dinheiro, amizade, nada lhe agradava. Nada é um aposto resumitivo que resume toda a expressão amor, dinheiro, amizade. Concordar com o seu sujeito. Quem é o sujeito do verbo agradar? Amor, dinheiro e amizade. Por isso que eu disse no início da aula que é necessário que você estude os tipos de sujeito. O que é que não agradava? Amor, dinheiro e amizade. O sujeito é composto. É bom você anotar isso aí na sua apostila. O sujeito é composto, beleza? Mas por que é que o verbo não está no plural, Vitor? Se o sujeito é composto? Porque o verbo deverá concordar com o seu aposto. Ele não concorda com o sujeito, viu, gente? João, Pedro, Luiz, ninguém substituiria o pai. Quem é o sujeito de substituiria, gente? Quem é? João, Pedro e Luiz. Nós temos aqui um sujeito composto, só que o verbo vai concordar com o aposto resumitivo, que é ninguém, tá bom? Toma cuidado, porque às vezes existem umas armadilhas. Veja uma aqui, ó. Suor, cansaço, dor, tudo isso sentiam os doentes. Os doentes, aqui nesse caso, é o sujeito do verbo sentir. Sentir não vai concordar com tudo isso, vai concordar com os doentes, que é o meu sujeito que simples, que está no plural,
Por isso que o verbo ficou no plural. Agora me diga, essa frase aqui não é uma pegadinha? É muito parecido. Os doentes sentiam suor, cansaço, dor. Tudo isso é um aposto dos objetos. Ponto. É isso. Na regra de número 6, vamos falar sobre nomes que existem no plural. Olha, não vemos isso muito presente no jornalismo. Nós temos muitos erros, pelo menos de acordo com a gramática, nós temos bastante erros de configuração de matéria. É só você dar uma olhadinha aí, principalmente no uso da palavra Estados Unidos. Deixa eu te explicar aqui. Estados Unidos é um só país, concorda comigo? Um só país. É um nome que só existe no plural, mas é apenas um país. Estados Unidos possui armamento nuclear. Tá certo, Vitor, entendi. Possui porque é só um país. Beleza, concorda com a ideia. Portanto, eu vou deixar no singular, não vou concordar com a ideia, com o plural. Ótimo, entendo perfeitamente com isso. Os nomes que só existem no plural, você tem que verificar se ele estiver acompanhado de um determinante. Geralmente o determinante que os acompanha é um artigo, was, mas pode ser dois, pode ser um numeral 2, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome, estes. Fique ligado. Se ele vier acompanhado de um determinante, esse determinante logicamente vai estar no plural. Tipo, os Estados Unidos. Se eu puser um determinante nesse nome no plural, o verbo deverá obrigatoriamente ficar possuem armamento nuclear. Vitor, o verbo tá possuem porque concorda com o determinante? Não. Ele concorda com o núcleo, que vai mudar a concordância por causa do determinante. Ou seja, se tiver um determinante os, ou estes, ou qualquer outro determinante, o verbo fica no plural com esse nome que só existe no plural. Vamos fazer a outra para você entender. Minas Gerais representa o país. Minas Gerais é o estado, é um só estado, não é verdade? Minas Gerais é um estado, é um nome que só existe no plural. Representa porque é a ideia de unidade. Se eu colocasse as Minas Gerais, o verbo deveria estar representam para concordar com o núcleo acompanhado de artigo. Não é que ele concorde com o artigo não, viu? Já vi questão de prova dizendo que ele concordava com o artigo. Olha, Os Sertões são uma obra fantástica. São porque acompanha o artigo. Mas, Vitor, essa obra do Euclides da Cunha não é um só livro? É um só livro. Mas a gramática entende como a sintaxe. Se está acompanhado de artigo, concorda com esse artigo. Agora, se eu fizesse o seguinte, ó, o livro, Os Sertões, né? O livro, meu Deus, que feio. O livro, Os Sertões, aí sim, poderia ficar concordando com o livro. Aí aqui seria um aposto especificativo. Tudo bem? Ótimo. No nosso sexto tópico, na nossa sexta regra, nós temos os verbos impessoais, aqueles verbos que não possuem sujeito. Se não possuem sujeito, eles não fazem plural, fica sempre na terceira do singular. Choveu forte em Juazeiro, chover é um fenômeno da natureza. Tenho que ter certeza que é um fenômeno da natureza, porque se estiver sendo utilizado no seu sentido figurado, o verbo poderá ter sujeito. Compara essa aqui com a última, ó. Choveram canivetes no forró, teve um arranca-rabo, teve briga. Ele tem um sujeito. Nesse caso, choveram, o sujeito dele é canivetes. Canivetes é o sujeito. Por quê, Vitor? Porque isso não é um fenômeno da natureza, bicho. Já pensou? Só faltava essa. Depois do Covid, vai chover canivete, bicho? Não. Ele é uma linguagem figurada, quer dizer que teve muita briga lá no forró. Sentido figurado, nós podemos ter um sujeito. Ventava em muitos lugares no litoral, o verbo ventar é um fenômeno da natureza.
O verbo haver, no sentido de existir, é tradicionalmente um verbo que não possui sujeito. Lembre disso, por não possuir sujeito, ele não faz plural. O verbo fazer, indicando tempo, também não faz plural. Nada de dizer faziam décadas. Verbo fazer, indicando tempo, ele é sempre impessoal. É isso. Nesse número 7, nós temos uma regra de acentuação básica. Você viu isso lá em acentuação, estamos revendo aqui. Nós temos palavras que fazem o plural com acento circunflexo. Veja, o rapaz tem uma casa, tem está no singular, sujeito singular. Os rapazes têm uma casa. Ponho um acento circunflexo sobre o verbo ter para justificar a concordância. Veja que tem se justifica por ser um acento diferencial. Não é porque ele é uma monossílaba tônica terminada em E, não, viu? Fica atento a isso. O rapaz vem de casa singular, os rapazes vêm de casa no plural, ou seja, colocando um acento circunflexo sobre o verbo vir e o verbo ter para marcar o seu plural. Existem verbos que são derivados de ter e vir. Nesses verbos derivados de ter e vir, a mesma regra se aplica. Mas tem uma observação. Veja, o rapaz detém o poder, detém já recebe um acento por ser uma oxítona terminada em "em". No plural, ele perde essa justificativa e fica: os rapazes detêm o poder. Eu troco. A palavra detém no singular é justificada por ser uma oxítona e no plural por ser um acento diferencial. Veja como ele muda a regra de acentuação. O ataque sobrevém, detém vem de ter, sobrevém de vem. O ataque sobrevém à doença, oxítona terminada em "em", marcando o singular do verbo sobrevir, e no plural fica como? O ataque sobrevém, com acento circunflexo para marcar o seu plural. Beleza? Fique atento à mudança na regra de acentuação. No nosso último tópico, número 8 dessa aula de hoje, nós temos um ponto um pouquinho polêmico. Sinônimos, antônimos e elementos em progressão. Dizem que nós temos uma concordância com o verbo apenas no singular quando eles forem sinônimos ou antônimos, ou gerarem uma gradação. Deixa eu explicar isso. O medo, o pavor, o temor não o permitia continuar a vida. Segundo o grande professor Napoleão Mendes de Almeida, o verbo fica apenas no singular quando o sujeito, esse aqui é um sujeito composto, for sinônimo. Medo, pavor e temor são sinônimos. A alegria e a tristeza fazia parte da vida do rapaz. Alegria e tristeza são antônimos. Napoleão diz que quando forem sinônimos ou antônimos, o verbo fica apenas no singular. Mas isto é amplamente aceito por todas as bancas como elemento facultativo. Eu não concordo muito com Napoleão, não. O elemento fica facultativo, permitia ou permitiam. Isso aqui é amplamente aceito, fazia ou faziam, tá bom? Eu prefiro deixar no plural, não no singular. Viu? Mas lembre-se, quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou antônimos, concordância facultativa. Beleza? A gente está encerrando essa aula de hoje. Lembre-se que nessa aula você vai apenas fazer atividades. Concordâncias são divididas em 3 aulas, como você pode observar na sua apostila. Concordância 1, 2 e 3. As 2 primeiras verbais, a última nominal. Nessa aula a gente vai ter atividade, na outra aula atividade, na última, terceira aula, atividade, e terminando as 3 aulas de concordância, nós vamos fazer uma bateria de questões de concurso. Serão 20 questões de concurso, abordando todas as regras de concordância. Tudo bem? Força aí na sua atividade
e até a próxima aula.